Shalom, amados, sejam bem-vindos a esse ambiente profético do Reino de Deus. Quero aqui hoje estar trazendo uma mensagem bem atual daquilo que o reino espiritual está fazendo nesse tempo. É muito importante conhecer os tempos e as estações, precisamente saber, dentro do calendário profético, o que está acontecendo no reino do Espírito e o que isso tem em relação à nossa vivência, ao nosso proceder e às nossas decisões aqui na Terra. No Evangelho de Mateus, no capítulo de número 3, o versículo de número 12, depois dele falar sobre mudança de mente, sobre arrependimento, ele fala sobre a imersão no Espírito e também o batismo no Espírito. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E o versículo 12, ele diz: Ele traz a pá em sua mão e limpará a eira, juntando o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. Amados, nós estamos nesse exato momento vivendo esta realidade. A ação de Cristo através do Espírito, através do fogo, através do batismo e da imersão, está limpando a eira, limpando as almas, limpando o nosso ser. Nós estamos vivendo um tempo muito especial, o qual nós chamamos de tempo da ceifa. Nós já passamos aí recentemente por um ceifador, mas eu quero transmitir para você essa mensagem de ceifadores de uma forma e de uma ótica espiritual, onde dentro do entendimento das consciências espirituais tudo contribui para o bem. Quando você está vivendo no Espírito, você não vai ver nenhuma ação, nenhuma movimentação do modelo negativo, onde as pessoas passam por vibrações de medo. Muito pelo contrário, quando você está já desperto, você vê o movimento do céu como um alinhamento, como algo que precisa ser feito para que seja equalizado, harmonizado, equilibrado todo o ecossistema universal. Então, o próprio planeta ele está voltando à órbita universal, ele está voltando ao alinhamento universal. Então, é preciso também ter um alinhamento dentro de nós como consciência para que a gente esteja fluindo, atualizados no pleno alinhamento de reino. Então, quando fala de limpeza, está falando da purificação das almas, também conhecido como santificação, a desintoxicação das energias velhas, para que através da renovação da mente a gente possa equalizar e harmonizar com o reino espiritual. Então, queridos, nesse tempo está acontecendo algo muito especial e os ceifadores, as coisas que acontecem a nível global têm um propósito: colocar cada coisa no seu devido lugar, aquilo que a Bíblia também chama de separação do joio e do trigo. O joio, para ser queimado, o joio fala das energias antigas ou de pessoas que querem permanecer nas energias antigas, no fermento velho, e o trigo fala daqueles que foram renovados. Então está tendo essa separação. Então o que está acontecendo? O reino espiritual que se faz presente aqui através do Cristo e dos anjos, eles já estão colhendo aqueles que foram purificados, aqueles que passaram pela renovação. O trigo está sendo recolhido já. Então, algo bom, algo positivo. Cada coisa indo para o seu devido lugar, cada ser indo para a sua realidade espiritual. Então, quando você passa pela renovação, quando você passa pela atualização do seu ser,
e você se atualiza com um plano mais elevado de consciência, você deixa de habitar espiritualmente na Terra e você é elevado espiritualmente. As naves do Cristo, né, ou os carros de fogo dos anjos, estão aí em movimento por toda a Terra, fazendo esse trabalho nesse exato momento. Ou seja, quando alguém passou pelo processo que o próprio Espírito está fazendo, né, a ação do fogo, a ação do vento, purificando, e quando alguém se purificou, que está pronto para ser elevado em sua carga vibracional, os agentes de Cristo, os anjos, conforme fala também em Mateus 24, ele enviará os seus anjos e recolherá sobre toda a terra os escolhidos. Os escolhidos são aqueles que passaram já pela purificação, estão prontos para serem elevados espiritualmente. Lembrando que os que se renovaram, ou eles vão para a quinta dimensão acima, não tem exatamente uma dimensão, mas os que passaram pela recalibragem, que se harmonizaram com o tempo do Espírito, com o ambiente do Espírito Santo, vão de quinta dimensão acima. Lembrando que a própria palavra também diz que muitos estão assentados juntamente com Cristo. Ou seja, muitos estão em harmonia, na mesma vibração do Cristo, conforme a ordem do Espírito e o agir do Espírito, estarão em lugares celestiais. Então, os ceifadores, eles vêm para proporcionar. Existem duas maneiras de você ser transicionado e mudado de habitat espiritual. Uma é pela morte, né? Outra é através da ascensão. Né? A ascensão acontece depois do período de renovação. E a outra ainda, né? Eu falei de duas, mas agora colocando já a terceira, que é um pouco mais abrangente, é quando as pessoas passam pelo processo da transfiguração, né? Onde acontece transfigurar, inclusive, o corpo físico. Então aqui, queridos, é tempo da gente se alinhar. Nós tivemos aí uma grande oportunidade, muitos perderam a oportunidade, né? No sentido de aqueles período ali onde houve a pandemia, muitos poderiam ter usado esse tempo ali de distanciamento social como um facilitador para a renovação e não o fizeram. Então aquele passou. Quem perdeu a oportunidade de ascensionar, perdeu, mas ainda está previsto aí mais 3 oportunidades. Então, quando você ouvir eu falar de ceifadores que estão aí à porta, não pense pelo lado negativo, pense pelo lado positivo, a oportunidade de você renovar a sua vida, ascensionar e habitar no ambiente do reino dos céus, um ambiente de paz, de alegria, de gozo. Já existe uma multidão de pessoas que estão vivendo esse estado de consciência, vivendo em paz, vivendo em harmonia, sendo providos, protegidos pelo reino da abundância, pelo nosso Pai, pelo nosso Deus. Mas ainda tem previsão de mais 3 oportunidades dessas. Não sei como, porque não é revelado completamente. Tem alguns indícios, mas é esperar, né? E esses ceifadores, por mais que tenha a programação e a previsão, só vão acontecer se realmente a humanidade não se despertarem como deveriam se despertar. Então, se aparecer mais alguma coisa aí a nível global, você ou não precisa nem esperar, né? Comece agora já o seu trabalho de renovação para que você esteja pronto, né? Para que você esteja preparado. Mas se aparecer, saiba que é algo bom. O céu está querendo provocar em você um despertar, uma renovação e uma ascensão, para que você seja promovido a viver uma nova realidade de luz, uma nova realidade espiritual. E no final, depois, quando passarem as oportunidades, os que não se alinharem, não se ajustarem a esse novo tempo, a essa realidade do reino espiritual, porque é um ajuste dentro de nós,
vai entrar na última parte do versículo de Mateus 3:12. Queimará a palha com o fogo que não se apagará. De todo jeito, a ação do fogo é purificação. Seja para purificar as toxinas, impurezas, como também pode ser, para que haja uma purificação no sentido de pessoas serem transicionadas. É a separação do joio e do trigo. Em todo tempo, o céu nos dá oportunidade para nos alinharmos com o reino da luz. Lembrando que toda decisão que nós tomarmos serão respeitada pelos céus. E cada um vai viver a realidade espiritual que escolheu. Cada um vai colher aquilo que realmente decidir plantar. Mas a vontade do Pai é que todos nós venhamos a mudar a nossa maneira de viver e passamos a viver harmonicamente, segundo o padrão do Espírito. Amém, queridos? Beijo no coração. Esteja de prontidão, vigilante, com as suas lâmpadas acesas, para você não ser pego de surpresa. Os anjos estão se movimentando, atentos para aqueles que estão pedindo ajuda e também para aqueles que estão prontos para passar pelo processo de ascensão. Beijo, fique na paz.